que tem gente que brinca de empresário, né? E tem gente que se torna empresário. Isso é completamente diferente. E quando você toma a empresa na mão, junto com ela, com essa tomada, vem toda a responsabilidade, a autorresponsabilidade no atingimento daqueles objetivos. Fala comigo, super jovem! Se você não sabe qual que é a sensação de entrevistar um ídolo, eu também não sei explicar, mas eu estou sentindo ela agora. Eu estou entrevistando a Beth Penteado. Ela foi minha tutora no Empretec, é uma empreendedora fantástica com uma história linda. Hoje ela é consultora de comportamento empreendedor. Ela vai explicar para nós como que é o projeto dela e como é que ela construiu essa carreira. Beth, seja muito bem-vinda, que bom que você veio. Obrigada, André, é um prazer estar aqui. E é tão gostoso escutar essa coisa de consultora de comportamento empreendedor e como é que é a carreira, porque quando eu ouço assim essa frase, né, esse parágrafo, sabe, faz uma volta ao passado e vê ao longo desses anos todos trabalhando com desenvolvimento de empreendedores, quanto que a gente consegue impactar. E se a gente consegue impactar os empreendedores, a gente consegue impactar o lugar onde eles atuam e Sim. As cidades. E, a vida das pessoas que ele impacta, porque todo empreendedor impacta a vida de muita gente. Exatamente. Né? Então, assim, fica o meu coração bem quentinho. Esse é um trabalho muito legal, né? Eu acredito que você inspirou esse canal, tá, Beth? Porque eu acredito que sim. Aquele momento do Empretec ali, ele mexeu muito comigo, né? Existe o André empreendedor antes e depois daquele momento, né? E foram conselhos muito bons. Aciona um botãozinho, não é isso? Vira uma chave na cabeça. É um choque de realidade. Muito da minha narrativa hoje como empreendedor tem a ver com isso. Eu acho que às vezes eu até afasto sem querer, porque mostra muito o que acontece de verdade no empreendedorismo, né? A vida como ela é. E assim, mudei completamente. Agora, para mim, foi para muito melhor, né? Eu tenho muitos mais funcionários hoje, minha empresa é bem maior, ela é muito mais segura, né? Eu abri mão de várias pessoas que não estavam fazendo sentido para mim, eu testei até o último ponto para ter certeza disso, para não ter arrependimentos depois, né? Então, isso é uma coisa que a gente ensina para os empreendedores, né? A tomar a empresa na mão, que eu acho que isso é uma coisa que faz uma diferença enorme. Que tem gente que brinca de empresário, né? E tem gente que se torna empresário. Isso é completamente diferente. E quando você toma a empresa na mão, junto com ela, com essa tomada, vem toda a responsabilidade, a autorresponsabilidade no atingimento daqueles objetivos. Aí não tem mais como você terceirizar, falar, olha, não, isso não é bem assim, não foi eu que fiz, não. Aí não tem como escapar. Mas ao mesmo tempo, outro dia eu estava conversando com um cliente e ele estava assim, ele brinca muito comigo porque ele falou assim, a minha mulher agora aprendeu ela entendeu como é que eu falo não para ela, porque eu aprendi com você. Eu falei, como assim? Porque eu escuto bastante os clientes, né? E escuto as ideias. E escuto os pedidos e as demandas. E aí, quando eu acho que não tem nada a ver, sabe assim, nada a ver, eu falo. Só que existem formas e formas de você falar que uma coisa não tem nada a ver, né? Então, começa a frase assim, eu adoraria, mas... Aí ele falou que esse é o meu jeito de falar não. Só que assim, ó, como empreendedor, né? Mas não é verdade, assim, como empreendedor, quantas vezes você tem que escolher caminhos? E todas as vezes que você escolhe este caminho, você está deixando esse daqui, não tá? Tá. Sim, toda escolha é uma renúncia. E aí tem a implicação de qual o risco que eu estou correndo, qual é a oportunidade que eu estou aproveitando, qual é o controle que eu tenho sobre isso, com quem eu posso contar. E isso tudo faz parte da sua decisão. Por isso que eu adoraria, mas...
Não vai dar. Não vai dar. Ou vou escolher outra coisa, né? Sim, Que sim. legal. Olha, você acabou de usar duas palavras que a gente usa muito num produto que a gente tem aqui de consultoria que chama Efeitos, que é uma intervenção psicanalítica em empresas. Oh, que legal. Ele é baseado em responsabilização e implicação. Olha só, as duas palavras você usou. A pessoa tem que se responsabilizar, ela não vai poder terceirizar, né? Ela tem que ser responsável. E tem a implicação, que estar implicado naquilo que se deseja, né? Super psicanalítico isso que você falou. E aí, André, eu assim, quanto mais eu trabalho com comportamento empreendedor, mais eu entendo que existe um ponto de partida. E é um ponto de partida que muitas pessoas têm medo de assumir, que é aonde eu quero chegar. A gente, assim, no trabalho, e para explicar a importância de saber estabelecer metas, né? Eu uso um termo que é a capacidade mobilizadora de uma meta. Incrível! E essa semana é engraçado que a gente vai virando a cabeça da gente para o assunto que a gente vai fazendo. Eu estava abrindo a minha semana, sabendo que eu viria hoje aqui, e há 3 dias atrás eu estive com um cliente que estava muito querendo vir fazer essa consultoria, que hoje eu sou sócia, né? Que na verdade não é uma consultoria, é um programa, né? Que é o Desafio Empreendedor. E ele olhava para as contas e as contas olhavam para ele e não estava muito agradável o número que ele estava vendo para ele assumir a responsabilidade do custo do desafio. Mas era um desejo. E ele falou, eu decidi, eu vou fazer, porque eu vou tirar esta verba, olha só a capacidade mobilizadora de uma meta, porque eu vou fazer essa verba num outro produto que está parado aqui dentro que a gente não está mexendo. Olha que absurdo. Assim, eu fiquei feliz dele vir. Mas olha a importância. Aquele produto, ele já poderia estar ganhando dinheiro com aquilo. Há tempos e desde sempre. Mas aquilo nunca teve muita importância. Só que a hora que ele entendeu que ele queria imputar um custo maior para a empresa nos próximos 12 meses e que ele não queria que esse custo saísse daquilo que ele já estava acomodado, ele foi olhar para um potencial ganho que estava lá e que ele não estava dando a menor bola. Então, você concorda que Concordo. A gente tem, a meta tem uma capacidade mobilizadora incrível? Tem. Foi segunda-feira Ela isso, é quase... A meta é quase tão poderosa quanto uma crise, né? Sim. É quase tão poderosa. A crise é um pouco mais. Mas talvez eu acho que elas estejam exatamente no mesmo lugar, porque o poder da crise é eu coloco o estabelecer meta igual no mesmo lugar da crise, porque você entra na crise e estabelece que vai sair dela. Sim. Não deixa de ser. Você entra na crise, você sofre com a perda, você não quer perder, mas você já perdeu, aí você abre mão de perder, você abre mão e perde, já perdi. Aí você aceita e depois você começa assim, poxa, mas eu poderia, Isso. Aí começa a girar, de repente... Isso. E assim, é impressionante como a gente precisa acessar esses botõezinhos que mobilizam as pessoas. Sim. Porque, André, quanto mais passa o tempo, mais fica claro para quem trabalha com comportamento, que é o meu caso, que você não consegue mobilizar pessoas que não queiram se mobilizar. Mais uma frase psicanalítica. É impossível querer pelo outro. Não tem jeito. Não tem jeito. A pessoa quer ou ela não quer. Se ela não quiser, abre mão e é isso. Então, mas aí a gente voltando lá para o empreendedor, né? Hoje uma coisa que é uma queixa recorrente é: ai, Beth, o mercado está muito difícil para contratar. Eu falo, você está certo. Você vai fechar por causa disso? Não. Então, o que você vai fazer? Né? Você vai ter que formar pessoas, né? Porque quando alguém me fala está muito difícil contratar, ela está me dizendo assim:
está muito difícil encontrar uma pessoa pronta para trabalhar no meu negócio do jeito que eu quero. É, bem isso. Ela fala uma frase, mas tem um capítulo atrás disso. Sim. E aí eu pergunto, você vai fechar? Eu falo mesmo, não vou. Então você vai ter que formar pessoas. E aí é tão interessante, a gente volta naquele primeiro ponto, né? A autorresponsabilidade. Não é sorte, não tem negócio de sorte. Quem tem bons colaboradores não são pessoas de sorte, são pessoas que entenderam que a responsabilidade é dele de formar, a responsabilidade é dele de acionar aquele botãozinho que faz com que alguém fale assim, vale a pena trabalhar aqui. Daqui eu consigo acessar o meu sonho. Porque é isso, é uma bobagem você falar assim, você tem que vestir a camisa da empresa. Mentira. Meta individual. Sim. O objetivo do sujeito fazendo um laço com o da empresa. É isso. Você consegue aqui atingir o seu sonho? Então vamos, a estrada é essa. Você tem a pavimentação. Eu fiz a pavimentação aqui para você caminhar nessa estrada. Sim. Olha só que legal. E é tudo comportamental, André, não é diferente. Repara, não é diferente, é comportamento. Sim, eu concordo. E me conta uma história que eu adoro ouvir ela, vou querer ouvir ela de novo. Como é que você se tornou empreendedora? São muitas histórias, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, que eu sou dentista de formação, vim para cá, para Minas. E eu tenho 44 anos de formato. Naquela época, as pessoas iam no dentista da família, não tinha esse negócio de clínica de odontologia, convênio, nada disso. Era especialista em não sei o quê, não, era sempre o mesmo. Ou você ia na clínica da família, ou você ia na clínica popular, no dentista da família, ou na clínica popular. E aí eu tinha um consultório que não ia ninguém, então ficava assim, entre eu ficar no consultório vendo moscas e preocupadíssima que eu tinha um bebê em casa que estava sozinho, só sem mãe, ou então eu ficava com o bebê e achando absurdo eu ter um custo que não se pagava de jeito nenhum, porque como é que paga se você não vai lá, né? Claro. Então era um impasse. Por outro lado, as roupas que eu vendia, as pessoas gostavam, as roupas que eu usava, as pessoas gostavam. Então, assim, o meu pequeno círculo social, porque era pequeno, porque eu tinha acabado de mudar para cá, que ele não me enxergava como uma possibilidade na odontologia, porque eu era muito nova, 21 anos, muito nova, mulher, sem ser daqui, com todas as implicações, não ia rolar que aquelas pessoas deixassem de usar os seus próprios dentistas de família para vir tratar dente comigo, é impossível. Claro. Mas a roupa podia. Então eu comecei a minha carreira empreendedora assim. As pessoas perguntavam de onde era a minha roupa, eu respondia que era da loja da minha mãe em São Paulo, se queria que eu trouxesse, era assim uma frase completa. É da loja da mamãe, você quer que eu traga? E foi assim que comecei a vender roupas. Aí a mamãe me mandava umas coisas, eu identificava quem que eram as pessoas que tinham aquela cara e assim eu comecei. Depois chegou num momento que eu entendi que eu poderia fazer disso uma profissão. Era um momento que eu tinha que tomar decisões e para tomar decisão, isso é outra coisa que eu falo para as pessoas, tomar decisão você tem que ter controle inclusive financeiro. Não adianta a gente falar de empoderamento, seja lá de quem for, mulher ou qualquer conjunto de pessoas. Se você não tiver independência financeira, você não tem poder. Concordo. Simples assim. Nem liberdade, não nem tranquilidade, nada. Não tem. Então, é assim, por mais que eu tivesse a impulsividade para fazer o que a maioria das pessoas faz, primeiro faz, depois pensa como vai resolver, eu falei, não, primeiro eu me assento, depois eu resolvo o que vou fazer. E o meu assentar era quanto eu preciso de ganhar para ser independente. O que não é uma conta fácil quando você está você viveu até aquele momento sem precisar
se preocupar com isso. Sempre paguei as minhas contas, mas nunca paguei conta de ninguém sem ser aquela. Entendi. E isso faz uma diferença enorme. E eu não tenho problema nenhum de falar, porque é pura verdade. E aí começam muitos preconceitos, né, André? Porque aí eu escolhi... Você já estava separada? Não, era a minha preparação para me separar. Eu precisava da independência financeira, e é exatamente isso. Porque eu entendo que as pessoas podem não estar bem nos relacionamentos, mas elas precisam estar independentes para tomar as decisões. E a independência financeira é uma das primeiras. Defendo isso demais, assim. Tem gente que até quer jogar pedra em mim quando eu falo disso. Cara, o casa por amor, né? Não mistura tudo, porque vai virar uma bagunça. Até para a tomada de decisão final, eu precisava daquela resposta. Sim. E eu fui buscá-la. Só que aí você tem que enfrentar o mundo, né? Um mundo de preconceitos, porque eu tenho uma profissão original que dá status, doutora. Aí eu fui vender roupa, que não dá status. Eu fui fazer mais do que isso, eu fui viajar para vender roupa. Não tem glamour nenhum. Entendi. Eu fui me arriscar, né? Mas era o caminho que aquele caminho, naquele momento, me pareceu o mais óbvio, porque eu sou uma pessoa prática. O que é prático? Eu tinha algumas alternativas. Eu estava afastada da odontologia já há algum tempo. Odontologia não é uma profissão que você se afasta e volta igual, não. Você tem que retomar. Tem uma parte experiencial da odontologia que se você não estiver fazendo, você perde. Que era o meu caso, tinha perdido tudo. Eu tinha conhecimento teórico, mas a prática eu não tinha, né? Por outro lado, como eu já vendia roupa assim de forma mais informal, eu tinha um domínio naquele assunto, só que eu tinha o domínio pelo outro lado. Eu vendia roupa como sacoleiro, só que era chique. Mandava motorista com caixa, tudo que as pessoas falam que é hoje essas gourmetizações, perfume na caixa, usar meus perfumes franceses tudo na caixa. Não, as pessoas ficavam bobas, né? Porque eu mandei fazer umas caixas, André. Olha só. Percepção de agregar valor, como que você fez isso? Porque assim, ó, eu escolhi o meu público, porque isso é outra coisa que as pessoas não entendem. Quando você começa a trabalhar, você escolhe seu público, seu mercado, seu concorrente, seus fornecedores, tá tudo lá no pacote, né? Então eu escolhi um público onde eu transitava, porque eu já tinha acesso àquelas pessoas. E qual era a minha proposta? Quando eu comecei a trazer as roupas da loja da mamãe. Olha, eu te entrego na sua casa, você vê no seu tempo, né? E com o meu glamour. Então eu mandei fazer umas caixas que na época nunca me esqueço disso, foi numa fábrica de caixa de chapéu. Então umas caixas de um papel bem firme, bonito, lindo. E aí eu medi o tamanho de um cabide para a caixa ficar blazer, tudo ficar completamente. E eu colocava as roupas e colocava uns bilhetes, olha, essa blusa você usa com aquela roupa que você comprou no mês passado, e com isso, e colocava um acessório, e perfumava a caixa e mandava o motorista entregar. Que é uma coisa, isso tem mais de 20 anos, pensa, ninguém faz isso não. Não, as pessoas fazia ficavam mesmo. loucas, as pessoas ficavam loucas. E eu entendia daquilo, só que aquilo não me colocava independente financeiramente. E aquilo me colocava independente para as minhas coisas, para comprar as minhas roupas, mas quando eu entendi que eu precisava ganhar dinheiro de verdade, era dinheiro para sustentar a família, independente se eu fosse precisar ou não, porque isso faz uma diferença incrível, né? Eu tenho uma observação para fazer na sua história. Você estava comparando ser dentista com vender roupa, né? Quando você falou que as pessoas gostavam do jeito que você se vestia, parece que você já estava conectando com o seu negócio. Eu acho que isso tem muito do empreendedor, né? Sim, sem dúvida, porque eu via ali uma possibilidade, porque eu era muito jovem, era arrumada, etc e tal. Então tem um gostar ali, não tem não?
Não, eu adorava, Porque tanto justamente Não, isso não, que eu tô adorava, tanto é que quando Olha eu que estava na capricho faculdade... que você está contando, né? quando eu estava na faculdade de odontologia, meu pai era dentista e minha mãe tinha loja. Ah, tá. Então eu saía da faculdade e ia para a loja. Uhum. Eu gostava da odontologia, porque eu sempre gostei da área de saúde. E eu escolhi a odontologia por uma questão de praticidade. Eu já tinha um pai bem sucedido na área, ele já tinha uma clínica, eu poderia trabalhar lá e eu seria herdeira natural. Coisas de gente prática. Mas eu sempre gostei do trabalho da minha mãe. Então eu ficava muito com ela. Então isso me dava muito familiaridade. E isso foi uma coisa que me fez fazer uma carreira de representante que fez toda a diferença. André, quando eu consegui, foi uma longa história, né, para conseguir a minha primeira representação. Foram muitos anos tentando. Um outro podcast, quando a gente for falar só sobre persistência, eu te conto. Tá. Mas o fato é que, quando eu consegui, eu sentei com a minha mãe, eu me lembro desse dia como se fosse hoje, com um lápis e um papel, um caderno, uma caneta, sei lá o que era, uma coisa de escrever, e fiz 2 listas, sim, 2 colunas. Mãe, eu quero que você me fale o que você mais admira nos representantes que te atendem. E a outra lista era, eu quero que você me fale o que você detesta nos representantes que te atendem. Olha só, aí hoje é negócio de experiência do cliente, tem esses nomes todos, mas na verdade o comportamento estava todo ali, né? Uhum. E ela super simples, né? Tipo assim... Não, era porque eu queria, já que eu ia abraçar essa causa de ser representante, eu queria ser muito boa, eu queria ser top. Né? O empreendedor ele precisa desenvolver essa habilidade de simplificar, né? Simplificar é tão difícil, né? Mas é porque eu acho que o mundo hoje ele te leva para achar que só as coisas complexas têm valor. E por exemplo, no desafio empreendedor, a nossa base de trabalho é faça o básico bem feito, mas faça. Todos os dias. E faça o básico. Primeiro o básico, não fique inventando. É. Exatamente. E assim, André, aquela conversa com a mamãe foi tão relevante, porque eu estava falando com um cliente, hoje chama de avatar, naquela época era só cliente mesmo, né? E eu queria saber a percepção dela. A mamãe era uma pessoa muito sensível e as pessoas gostavam dela e muito sincera. Então ela me ajudou muito. Ela falou, olha, não faça isso, faça aquilo, etc e tal. E aí eu fui para desenvolver a minha carreira de representante comercial, dona de uma empresa que tinha que dar resultado. Aí eu comecei a cuidar de assuntos que os representantes às vezes não cuidavam. Por exemplo, eu tinha uma preocupação genuína o que eu podia fazer para melhorar o meu cliente. Ah, Beth, era sem interesse? Lógico que não. E qual é o problema de ter interesse? O meu interesse era ser... Simples assim. O meu interesse era assim, ó. Se ele melhorar, ele vai comprar mais de mim, inclusive, e eu vou ganhar mais. Olha só, tem problema? Nenhum. Né? Todo mundo ganha, tá ótimo. Então eu comecei a perceber que eu poderia levar, além da coleção que eu levava, eu podia levar coisas que os outros não levavam, que era uma consultoria, sem cobrar. Era uma coisa que eu entregava com muito gosto, porque eu queria que ele vendesse bem a minha roupa. Lógico que eu queria que ele vendesse bem todas, porque um cliente fora do mercado é fora do mercado para todo mundo. E eu, inclusive, ficava enlouquecida quando eu via que o cliente tinha sido enganado por um bom vendedor, daquele de lábia, sabe? Sei. Que é péssimo, porque... Concordo. Ele estraga o mercado de todo mundo. Sim. E isso foi tão pertinente na minha carreira que eu cheguei num ponto que eu pensei assim, olha, meus clientes são muito ruins de se comunicar com assim, muito ruim é modo de dizer, mas eles podem melhorar muito a forma como eles se comunicam com o próprio público deles. O que eu posso fazer para ajudar? Eu pensando. Eu cheguei à conclusão que se eu fizesse uma pós-graduação em marketing, eu ia poder ajudá-los. E eu fui fazer a pós-graduação em marketing na UFMG, custeada pelos meus representados.
Olha. Essa parte você não sabia não, né? Não. Eu vendi para eles a ideia, falei, olha, custa tanto, a dedicação é tanto, e a entrega é a seguinte, eu vou melhorar a performance dos nossos clientes com o que eu vou aprender lá. Você topa pagar para mim? Olha. 2 empresas pagaram. Uma pagou 70%, a outra pagou 30%. Eu não paguei nada. E eu dei resultado. É muito legal, sabe? Você fez uma captação de investimento para um projeto. Exatamente, eu arrumei investidor. Por interesse. Exatamente. Como que chique. Tem aquelas vaquinhas, eu esqueci o termo, falhou aqui, depois o editor coloca. O pessoal faz vaquinha online para arrecadar dinheiro para um produto. Kickstarter. Mas esses são os produtos, né? Tem um nome para você fazer isso. Eu não sei, o nome na época era simples assim, eu preciso fazer a pós-graduação, eu não tenho dinheiro para investir nisso, eles vão ganhar, outro vai ganhar, pode me pagar, e foi ótimo. Porque e é isso. Foi, né? Exatamente isso. E aí, quando eu estava fazendo a pós-graduação, eu entendi que eu fazia muito dos comportamentos dos empreendedores. Eu não tinha nenhuma conexão com esse mundo. Conexão zero. Uhum. Eu não conhecia os termos, mas eu fazia muito intuitivamente, né? Muito bem. Aí um professor da pós-graduação, lá da UFMG, ficou assim muito impressionado com a forma como eu me posicionava diante das coisas e tal, e veio falar, ele era o professor da cadeira de empreendedorismo. E aí conversamos, fomos ficando amigos e tal. Neste meio tempo, tinha uma colega cujo marido tinha é o dono daquele programa que chama Sempre um Papo, que era um circuito de lançamentos de livros, de palestras, uma opção de coisa. Acho que eu me lembro. Era um programa bem bacana. E aí ela falou assim, você não quer fazer parte do Sempre um Papo? Eu falei, mas fazer parte como? Ela falou, Beth, você tem uma carreira empreendedora super legal, você não quer contar? Eu nem sabia que eu tinha. É legal o outro ver, né? Hoje a gente chama isso de janela de Johari e etc e tal, mas eu não sabia esses nomes bacanas, não. Uhum. Eu falei, tudo bem, como é que funciona isso? Louca, né? A gente, o bom de não saber é que a gente faz umas coisas meio sem filtro, né? Mas... Ela falou assim pra mim, vamos conversar com ele. Aí eu fui conversar com o marido dela. Ele falou, nossa, Beth, sua história é super legal. Você topa participar do projeto que a Usiminas financia, que é um circuito de palestras em todos os lugares onde a Usiminas tem sede, e você vai montar uma palestra dizendo da sua experiência. Era empreendendo com moda pelo interior do estado, era isso a palestra. Olha. E aí eram 8 lugares. E eu me lembro, André, na época eu fazia psicanálise, e o Fábio, meu psicanalista, gente, foi tão engraçado que eu falei para ele, ô Fábio, eu acho que eu fiz uma loucura hoje. Eu aceitei participar de um projeto de 8 palestras, não ganhava nada não, era só para fazer mesmo, né? Mas ele falou, por que fez loucura? Eu falei, porque tem uma parte do projeto que é de pergunta. E eu não vou saber responder as pessoas, olha só que loucura. Olá. Aí ele falou assim, não, Beth, não se preocupa não, porque as pessoas não querem saber o que você acha, elas só querem falar o que elas acham. Eu falei, não entendi o que ele falou na hora, né? Ele falou, vai ser assim, você vai fazer a sua palestra, aí vai ter o tempo de pergunta. Uhum. Aí as pessoas vão falar assim, Beth, você não acha que... Isso aí. Aí eu falei, como assim, Fábio? Ele falou assim, você só escuta e fala, porque eles não querem saber a sua resposta, eles só querem falar o que eles acham. E foi assim, parecia que ele estava vivendo a palestra, né? Foi bem legal isso. Aí o professor, sabendo que eu estava fazendo isso e tal, falou assim, escreve o seu trabalho de TCC sobre a sua carreira empreendedora. Aí eu falei, rebelde, só se não tiver que ser nesse formato chato aí. A BNT? Senão eu não vou querer. Eu acho uma ótima negociação.
Aí ele falou, não, tudo bem, eu deixo você fazer sem ser nesse formato. Boa. E eu fiz sem ser Ganhou naquele uma formato. semana, então, no mínimo. Aí ele falou assim, eu posso fazer o que eu quiser com esse trabalho? Eu falei, pode. Me deu lá uma nota muito boa, ok. Posso fazer o que eu quiser com esse trabalho? Pode. Ele mandou o trabalho para um concurso numa universidade no Paraná. Uma universidade que tem, era em Londrina, que tem uma boa autoridade em empreendedorismo. E aí eu ganhei o concurso. Aí é que veio o Empretec. Aí, ok, ganhei o concurso, fui lá receber, tal. Muito bem. Aí a vida continuava, não sei se você lembra, no estado de Minas tinha um jornal de negócios no domingo, um caderno de negócios. Lembro. Encartado no Sim, domingo. claro. Isso. E aí tinha assim, vários anúncios daqueles pequenininhos assim, bem pequenininho. E eu tô ali no domingo lendo esse caderno de negócios e tinha lá assim, ó, Programa Internacional para Empreendedores. Seleção segunda a sexta. Eu estava lendo no domingo, a seleção seria de segunda a sexta daquela semana. Aí eu peguei, André, um estilete, cortei o quadradinho, peguei um grampeador e grampeei numa, sabe aquelas agendinhas de bolsa que a gente usava, umas pequenininhas? Lembro. Eu peguei e grampeei na terça-feira, não na segunda, porque segunda eu tinha muita coisa para fazer. Você está descrevendo hoje o salvar no favorito da rede social. Olha só. Aí, na terça-feira, eu peguei e entrei em contato com eles. E eles falaram que as inscrições já estavam encerradas. Eu falei, não estão, não. Está escrito aqui que é de segunda a sexta. Não, mas é que já temos um número suficiente de candidatos. Eu falei, você que não está sabendo que eu tenho que participar desse tal de curso. E a moça, não, porque não pode. Quando eu quero uma coisa, é muito difícil eu desistir assim, no primeiro não. Aí eu falei assim, você tem fax aí? Olha que atrevida, até falar que jeito. Aí ela falou, tenho, você pode me dar o sinal, por favor? Eu peguei todos os meus negócios, menção honrosa, o prêmio que eu recebi em Londrina, tudo sobre empreendedorismo, no fax da mulher. Liguei em seguida e falei, recebeu? Você entendeu por que eu não posso ficar fora desse curso? Aí ela falou assim, eu vou arrumar um jeito de fazer entrevista com você, que era entrevista de seleção. A minha turma teve 33 participantes, eu era a 33ª, normalmente são 32. E aí, André, quando começou o Empretec, então eu acho que começava num sábado, porque eu fiz o Empretec de 9 dias. Se não me engano, eu começava no sábado, depois terminava no outro domingo. Aí começou o Empretec, no primeiro intervalo de café, eu já fui lá para os instrutores perguntar, como é que faz para ser essa pessoa aí na frente? Para ser um instrutor do Empretec de cara? No café, no intervalo do café. Eles não me falaram. Claro que não, né? Não, Empretec claro que é igual não. Vegas, ainda Pois mais é. com você vivendo ali dentro, Pois né? mas hoje em dia a gente é mais condescendente. Não me falaram, eu fui no segundo dia, no terceiro dia. Aí, lá pro terceiro dia, porque eram 9, né? Agora são 6. Lá pro terceiro dia, eu pensei assim, eles não vão me falar. Mas tem um monte de coisa aqui que eles estabelecem uma certa competição. Quem fizer isso vai ganhar aquilo. Eu vou ter que ganhar isso tudo, porque é uma chance que eu tenho. E eu ganhei. Então era assim. Só que aí o que eu descobri, André? Que aquilo que eu fazia de uma forma intuitiva, sem o conhecimento teórico, eram as características dos empreendedores que a gente ensina no Empretec, que a gente aprofunda muito no desafio empreendedor. E aí aquilo me deu um conforto, porque eu me sentia às vezes desconfortável. Você já se sentiu desconfortável perto de pessoas que não são empreendedoras? Várias vezes. É isso. Várias vezes, né? E tem gente que gosta de achar que a gente é o mal do mundo e etc. Agora ainda tem esse problema, naquela época não. Agora não, já tinha muito. Minha mãe ela é professora da rede municipal de ensino. E ela sempre foi sindicalista. Então eu andava no meio da galera assim, que odeia empreendedor. E o André pequenininho assim, 5, 6 anos. E aí, André, vai ser o que quando crescer? Empresário. Aí ficava todo mundo assim. Nossa. Desse tamanho já tá assim. Eu falei, é assim mesmo. Então assim, foi assim que começou
a minha carreira como desenvolvedora de comportamento empreendedor. Mas só que eu não... Foi uma coisa... Não foi tão planejada assim. Eu entendi que eu gostava daquilo. Eu entendi que eu praticava aquilo. E aí eu entendi que se eu gostava e eu praticava, eu poderia ser uma pessoa que poderia multiplicar isso. Entendeu? É uma sequência de coisas. É uma coisa que dá pra ver que você faz com muita satisfação. Eu gosto. Eu faço mesmo. Faço com... Te realiza, né? Porque eu acredito que é transformador. Eu acredito que as pessoas podem chegar onde elas quiserem se elas se desenvolverem conscientemente como comportamento, como pessoas que se comportam como empreendedores de sucesso, que é o nosso metamodelo. É claro. Não, e é uma conta muito fácil de fazer, né, gente? Tipo assim, empregos que você gera, impostos que você paga, já você consegue calcular o que é a diferença de existir um empreendedor e não ter um empreendedor, né? Fora algumas outras características, André, eu estou falando da pessoa empreendedora e não só do empreendimento, que é a sua autonomia, né? Trazer para si a responsabilidade de gerar resultado. O que pode ser assustador para algumas pessoas, para mim é absolutamente libertador, porque eu vivi isso. Então, hoje, o que eu entendo? Que, por exemplo, que não dá para ensinar a empreender quem nunca empreendeu. Que não dá para ensinar como é que você vai gerir pessoas se você nunca geriu pessoas. Sabe assim, eu cada vez mais eu acho que essa distância entre a teoria e a prática atrapalha muito na transmissão, entendeu? Concordo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Não tem um que vem primeiro do que o outro, né? Os dois têm que ser feitos. É isso que você está falando? Exatamente. Eu acho assim, por exemplo, no nosso programa hoje, do Desafio Empreendedor, eu sou responsável por formar, por multiplicar instrutores, que para nós, olha que bacana, no Desafio Empreendedor, o instrutor chama consultor de resultados, porque ele tem que gerar resultado para o cliente. Uhum. E é condição sine qua non para vir para a equipe ter empreendido ou estar empreendendo. Porque como é que eu vou ter empatia pelos problemas que o meu cliente tem, que são muito comuns, se eu nunca passei nem próximo disso? Sim. E como que é no Desafio Empreendedor você tratar questões que não estão no negócio, que eu acho que são as mais desafiadoras e que invadem o negócio? Mas aí a gente começa por aí. A gente começa... Hoje a gente introduziu uma avaliação psicológica antes de começar o desafio. Então, o cliente responde, é um teste DISC, só que a gente contratou mais um acessório, que é comparar o nosso cliente com o empreendedor de sucesso. Por que a gente faz isso? Porque a maioria das pessoas se sente mais confortável quando tem parâmetro para seguir. E isso faz parte da natureza humana. Poucos, né? Não pode ser muitos, não, né? Então a gente faz um teste DISC. Esse teste DISC é comparado com o empreendedor de sucesso. A gente mostra uma imagem sobreposta dos pontos fortes, fracos, intermediários. Então tudo começa por onde eu estou. E é tão sensacional, André, é tão sensacional, que a gente vê, às vezes, a gente começa a resolver problema, que é o que não está na empresa, mas que orbita no entorno da empresa e traz consequências diretas para a empresa, às vezes já durante o teste DISC. Então, por exemplo, não é incomum você pegar sociedades onde um sócio cobra do outro uma postura
que o outro não tem. E nem quer ter. Aí e fica é que aquela tá, coisa. e nem quer ter. Só que a hora que a gente coloca os dois sócios para fazer o teste, a gente percebe claramente que, por exemplo, tem um que tem um perfil super influente, é o cara que vende, que é o comercial, que vê as oportunidades e que é ousado e tal, que é o criativo. E tem um que é o que faz as contas, que mantém a empresa nos trilhos e tal. Esse fica inconformado com o jeito que este daqui vive, porque são pessoas. Só que este daqui nunca vai se tornar um analítico. Ele vai entender a importância de analisar, mas ele não vai se tornar um analítico. Em compensação, esse analítico nunca vai ser um influente. Nunca será a pessoa que vai ousar, que vai trazer novos negócios, que vai fazer os melhores arranjos. Mas ele pode entender a importância disso. Então, quando a gente começa o desafio na largada e a gente mostra, porque o cliente ele assinou o contrato, a gente entrega o link para ele responder. A primeira consultoria a gente abre com isso. É como se tivesse acendido a luz. É impressionante. É impressionante. Então a Legal, gente parece começa... que pra mim você descreveu a Renata Pacheco, que é a filha dela. Que é o papá. Eu não ia falar, mas exatamente isso. Tá na entrevista lá, o G, ela falando e ela declara exatamente isso. Né? Você sabe que elas são um case nosso super de sucesso e de paz entre elas. Porque o dia que elas viram, e é tão sensacional, André, me arrepia, porque os perfis delas, quando juntos, formam um empreendedor sensacional completo. Então, para que E separados não dá nada, né? Não, porque cada uma, falta um pedaço, está na outra. Um pedaço, Só que isso não é só com elas, a gente tem isso demais. Por exemplo, eu cheguei outro dia num cliente que está com problemas financeiros e ele é o influente, assim, ele notadamente o influente. Uma pessoa leve, feliz, mas ele está angustiado. Então, o que ele fez? Ele saiu do que ele faz bem e foi cuidar de passar dinheiro de um banco para o outro para cobrir. Então ele passa o dia inteiro numa salinha no fundo da loja, virado para um computador, de costa para a porta. Sabe quando a imagem é toda ruim? Entendi. Tentando resolver um problema dentro do computador, de mandar dinheiro daqui para lá e de cá para lá. E num nível de infelicidade que é vista. O teste DISC dele é influência pura. Ele não é analítico, tanto ele não é analítico que a empresa chegou no ponto que chegou de problemas financeiros, porque ele não é analítico. Exatamente. Agora, pegar este cara e colocar para ser um analítico, descobrindo tudo, é porque o teste está na minha cabeça, já percebeu, né? Sim, sim. Descobrindo toda essa parte aqui, é matar a empresa e enterrar. Porque ele não consegue fazer o papel que deveria ter sido feito antes para a empresa não chegar nesse nível de problema financeiro, e ele deixou de fazer bem o que ele fazia, que era trazer cliente, que era envolver os vendedores, que era deixar as pessoas apaixonadas por aquilo que ele vende. Então, olha só, um teste desse mostra. E aí é sensacional. Então, assim, hoje em dia, o nosso trabalho de mudança de comportamento para os empreendedores passa muito, primeiro, pelo autoconhecimento. No que você é bom? Eu tenho uma pergunta. Fala. Você faz um mapa ali de com quem que você está lidando. E isso vai mudar o que depois? E o quê? E você vai mudar o que? Se fosse mudança de comportamento do empreendedor, beleza. Você tirou uma fotografia, cara, isso não vai mudar. Isso aqui é uma essência. Não, mas o que vai ser mudado com a consultoria? Então, deixa eu te explicar. Assim, ó, o teste diz que ele não mostra como você é, ele mostra como você está. Lógico que tem um DNA. Sim. Lógico que tem um DNA e isso não vai mudar. Mas quando você toma consciência, você tem realmente possibilidade de mudar. Então, por exemplo, a pessoa que é... A parte analítica inclui planejamento, disciplina, processos e tal. A pessoa que falta, que tem essa deficiência nesse setor,
ela toma consciência de que ela não pode levar a empresa para frente sem isso. Então ela passa a fazer, ou ela passa a fazer forçado, pela consciência de que ela não quer perder a parte que ela gosta, ou ela põe alguém para fazer a parte operacional e fica só na análise. E aí é super interessante, porque o que o influente não gosta é de ter que construir o mapa de análise dele. Mas analisar depois ele gosta, porque é analisando que ele vai fazer o que ele mais gosta, que é influenciar as pessoas, fazer estratégias, usar para novas oportunidades. Então é sensacional. Analisar uma ferramenta é quase como uma leitura de um mapa, né? E é exatamente isso. E tem uma coisa que é muito legal, André. A gente apresenta a gente faz esse mapa na largada e na saída. E a gente tem um crescimento incrível das pessoas. Como é que a gente mede esse crescimento? Porque a gente contratou um acessório, que eu já te expliquei, que é a média do empreendedor de sucesso. Então, eu tenho um percentual que eu sou em relação a 100% do empreendedor de sucesso. Uhum. Então, eu tenho casos de pessoas que aumentam 25, 30 pontos em 7 meses. Pura conscientização. É pura conscientização. Você quer ver uma coisa que atrapalha muito o empreendedor, que não tem nada a ver com análise, mas que é periférico? É aquela pessoa que não consegue falar não. O mapa dessa pessoa, empatia, carisma, flexibilidade, é aqui, ó. Só que aí o que a gente pergunta para a pessoa? Olha quanta bondade que está exposta aqui. Quem está pagando essa conta da bondade? Geralmente é a empresa. Geralmente é a empresa. E aí a gente reúne isso, olha que legal, a gente reúne isso com uma outra análise, que a gente tem uma planilha que relaciona tudo que a gente faz com 100%, tudo que a gente gasta com 100% do faturamento. E aí nesta planilha a gente vê as bondades. Outro dia eu estava atendendo um cliente, é uma coisa incrível. Estou ali vendo um faturamento alto, uma empresa com faturamento alto na área de eletricidade. Aí eu estou ali avaliando a planilha junto com a dona, item por item. Aí eu bato o olho que a folha de pagamento dela, que são acho que 18 funcionários, estava apenas 2% mais do que o plano de saúde. Nossa! Eu falei assim, esse plano é do Einstein? É. Aí ela fez assim na cadeira, ó. Plano de saúde tem um helicóptero para buscar se alguém passar mal. Aí ela falou, não, Beth, é porque eu pago muito plano de saúde para minha família. Ok, amiga, não tem problema, só que isso não tem que estar aqui, tem que estar aqui no seu Prolabore. Você pode colocar ele no seu Prolabore. Você tem todo o direito de ter um Prolabore maior e você faz com o seu Prolabore o que você quiser. Mas você não pode colocar aqui, porque aqui a gente não enxerga o que está acontecendo na empresa. Porque você está imputando um custo fixo para a empresa que não é da empresa. Olha só, olha o que eu te falei, é o básico bem feito. É leitura. Seguramente. É só leitura. O pessoal, às vezes eles me perguntam aí no se eu sou uma boa pessoa, eu falo que não, eu falo que eu sou mal. Eu falo que eu sou mal, porque nem... Assim, né, acho que ninguém é bom e mal, né? Mas é porque as pessoas usam dessa ser uma boa pessoa para manipular alguém que pode tomar uma decisão. Eu escuto isso muito na minha vida, assim. Sabe o que eu entendo sobre isso, André? Não é uma questão de ser bom ou ser mal. É uma questão de a gente entender quais os custos que cabem a uma empresa e quais os custos que não cabem a uma empresa. É só isso. Na nossa posição como empreendedor para decidir, eu concordo. Mas na hora de influenciar quem está perto, precisa ser mais simples. Pois é, mas aí é que tá. Eu sempre falo isso. Nós temos um problema grave no nosso país. E eu estou trabalhando fora do Brasil e eu vejo que não é só no país. É com o empreendedor de pequeno porte. Muitos desses empreendedores, eles acreditam que eles não podem definir um Prolabore para eles. Como assim? Eles vão vivendo
do que sobra do lucro da empresa, que não tem nada a ver com Prolabore, essa é a verdade. Né? Então, o que eles fazem? Eles querem fazer algumas coisas que eles ficam sem graça de fazer via Prolabore. Então, eles arrumam umas formas, outras formas jeitinhos ali, de gastar o dinheiro, porque no fundo o dinheiro está sendo gasto do mesmo jeito, sem que fique caracterizado que ele, como dono, tem um recebimento maior que os outros. É pura paradigma. Qual é o problema? Nenhum. Não há problema nenhum, porque ele também tem as outras responsabilidades, né? E eu sempre falo, às vezes eu aperto, né, o meu cliente e falo assim, vamos definir um Prolabore. A Beth não tem a menor condição de saber isso. Como não tem? Não, é porque eu nunca tive. Eu falei, então vamos começar pelo que você gasta. O que você gasta sai daqui? Sai. Então você já tem um Prolabore, né? Você já né? tem isso, ele só não está oficializado. Então como é que a gente faz? A gente vai lá no cartão de crédito, no extrato do banco e vamos ver de tudo que passou por aqui, o que era seu e somar. A gente soma 3, 4 meses, a gente vai ter a sua média de Prolabore, ok? Ok. Ah, mas eu tenho até medo. Não, pera lá, você não tem que ter medo disso. Aí eu tenho medo de somar e ser muito. Eu tô te falando, André, isso é a coisa que eu mais escuto. Eu tenho medo de somar e ser muito. Vivendo muito de fantasia. Que bom, se é muito, quer dizer que você está ganhando muito, você está podendo gastar muito. Né? E aí a gente vai ajustando e você vê, tudo que eu estou te falando é ferramenta ou é comportamento? É só comportamento. E é tão libertador. Por exemplo, outro dia eu estava atendendo uma cliente e ela está assim, fizemos essa planilha que distribui todos os custos, acabamos de fazer, ela falou assim, Beth, onde que eu ponho o custo de um cartão de crédito? Eu falei, nenhum lugar. Cartão de crédito é só um meio de pagamento. Eu preciso saber o que tem no cartão. Ah, não, tá tudo misturado. Nossa. André, sabe quanto que isso é comum? É muito comum. Você pensa muito comum. E aí as pessoas se enganam, porque elas fazem um cartão de crédito para o negócio, que tem lá o cartão de crédito de pessoa jurídica, e ela usa aquele cartão de pessoa jurídica para ela e para a empresa também. E aí, uma bagunça. E você sabe o quanto que isso é comum? É muito. Nossa, tem um caso de um cliente meu que um funcionário desviou 500 mil dele por causa disso. Jura? Juro. O controle de cartão de crédito dele não estava feito dessa forma. Lançava no financeiro, tipo uma conta lá, 30 mil, 50 mil cartão de crédito. E isso não era monitorado. Aí ele estava numa viagem, foi usar o cartão, estourou o limite, ele falou, pô, tem alguma coisa errada. Aí foi pegar as faturas e viu. Quase 2 anos. Somou tudo, R$500 mil. Então, e aí a gente vai voltar lá para o nosso início da conversa, de quem que é a responsabilidade disso? É dele, claro. Infelizmente, porque as pessoas fazem de um jeito para se auto-enganar, mas quando você faz para se auto-enganar, você permite que outros te enganem também. Claro. O processo é o mesmo. Né? Então, o que eu vejo, André, é que empreender é mais fácil do que parece, se as pessoas fizessem o básico bem feito. Não é complicado, é só não inventar moda, não inventar coisas que não devem ser inventadas, entendeu? E a gente tem casos incríveis de mudanças comportamentais que mudaram a história de uma empresa inteira. Por exemplo... E com o sujeito disposto ali a mudar, né? Com o sujeito querendo, porque isso é essencial também, né? Mas às vezes, André, a pessoa quer, mas ela não sabe nem por onde começar. Nem por onde começar. Eu tenho uma cliente do desafio, ela foi empreiteca minha, então uma pessoa com quem eu tinha mais liberdade, e eu a convidei para vir para o desafio. E aí, junto com o teste DISC, a gente já pede para fazer uma planilha de distribuição de faturamento dos últimos 2 anos. E a planilha dessa cliente, André, ela parecia um eletrocardiograma. Um mês vende, 3 não vende, assim, retinho ainda, sabe? Daí faz um pico. Aí eu falei para ela, ué, o que acontece? Falei, Beth, tem mês que vende, tem mês que não vende, mas graças a Deus, eu não vou falar quem é para não expor, graças a Deus, o que vende sustenta 3 meses. Olha bem, André. Que isso? Olha como o poder das palavras, né?
graças a Deus, o que vende sustenta 3 meses. Já estava implícito que era assim mesmo. E a desculpa dela é que ela não sabia vender. Então, ou as pessoas iam atrás dela para fazer o que era para fazer, para encomendar o que precisava encomendar com ela, ou não tinha venda. E ela estava acomodada neste lugar de desconforto. Não tinha prolabore, trabalhava um monte, vivia insegura, porque 1 mês sim, 3 não. Nossa. Assim, hoje, se você for lá fazer um serviço com ela, é alguma coisa bem específica, por isso que eu não quero falar para não expor, você vai ter que esperar 1 ano, porque ela não tem mais lugar. Agora, ela entendia que o único jeito de vender é se ela fosse de porta em porta, e não era. É isso que as pessoas começam a entender, que esses caras que têm sucesso, eles vão atrás do mercado deles, eles se expõem ao mercado, eles controlam o quanto que eles podem crescer, em qual mercado que eles querem trabalhar. E tudo isso é comportamento, não é ferramenta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que você fez psicanálise um tempo, né? Como psicanalista. Você acha que isso é bom para o empreendedor? Fazer eu acho, esse tipo de assessoria? A minha opinião hoje, depois de mais de 20 anos trabalhando com comportamento empreendedor, é que as pessoas que mais se conhecem são as que têm os melhores resultados. Então, no meu entendimento, psicanálise ajuda todo mundo em qualquer circunstância. Porque o que eu entendo que é psicanálise? É você conseguir se enxergar. Quando você se enxerga, você consegue admitir os seus pontos fracos, que todos nós temos, e valorizar e potencializar os seus pontos fortes, que é o que a gente faz com o comportamento empreendedor. Então você falou assim, mas esse teste disso vai mudar o quê? Não vai mudar a essência, mas vai te dar essa consciência. Então, se você me perguntar assim, você recomendaria? Eu recomendo demais. Autoconhecimento, através de uma ferramenta, de uma metodologia que você escolher, mas autoconhecimento eu acho necessário. Uma das coisas que a gente trabalha na supervisão psicanalítica é isso, né? Eu fiz uma pós-graduação em 2018, em 2019 eu comecei um trabalho que a gente chama ele de supervisão psicanalítica, que ele é inspirado numa supervisão que o psicanalista faz quando ele está se formando. E é uma intervenção psicanalítica em empresas, né? A gente já tem vários clientes que estão lançando esse produto no mercado agora, e ele dá esse apoio por dentro da instituição. É muito diferente, assim. É psicanálise, é um setting privado, tem as questões da ética psicanalítica, né, do setting, o que é dito ali não pode sair. Lógico. Mas existe um tratamento que ele acontece a partir da instituição, e a sensação que eu tenho, né, é que o tempo é muito menor para o sujeito se descobrir. E aí, a gente lançou o site essa semana, vou te mandar, o efeitos.net. A gente lançou, tem uns depoimentos gravados, né? Pessoas da IN8, pessoas de fora, de outras empresas. E a gente consegue notar pelo depoimento que são histórias diferentes, mas que elas convergem para uma transformação de uma outra ótica. Que não é bem uma transformação do comportamento, mas uma transformação de um sentido interno, para a pessoa ter força para buscar aquilo que ela deseja, sabe? Que não deixa de ser uma transformação. É uma transformação. Uma transformação muito grande. Sim. Eu acho um produto super poderoso, eu acho que vai ser um legado fantástico. Maravilhoso. E porque eu acho também, André, eu não sei se você eventualmente se depara com isso. Nós temos muitos clientes na nossa base de dados do Desafio Empreendedor, clientes que cresceram muito de uma forma desordenada e que continuam crescendo e que chegam num ponto que às vezes se sentem perdidos, e quando a gente vai procurar um pouquinho mais a fundo, através das leituras que a gente propõe, de aprendizado de livros clássicos, que as pessoas sentem culpa por estar enriquecendo, culpa por estar mudando de faixa de ganho,
culpa por estar, às vezes, se distanciando da base familiar, em termos, não estou falando em termos afetivos, mas em termos de posses mesmo. E a pessoa não sabe como lidar com aquilo, é tão interessante. Então, às vezes a gente vê as pessoas desconfortáveis e às vezes a gente vê um auto-boicote incrível, porque ela não sabe lidar com o seu próprio sucesso. Então, essa intervenção é maravilhosa. Sim. Porque você tira a culpa, não tem culpa. A psicanálise ela reduz o mal-estar, né? Sim. Então isso seria um mal-estar, por exemplo, que você descreveu aí, da pessoa estar sofrendo com algo que ela nem identifica direito, né? Acho que essa leitura ela é sua pelo que a pessoa te fala e não dela mesma falando, né? Então dentro de uma sessão psicanalítica isso pode aflorar, né? Mas sabe onde que a gente identifica isso? Vou te contar. Quando a pessoa começa a trazer todo mundo da família para trabalhar no negócio, sem ter qualificação para os postos que vão ocupar. Porque as pessoas me perguntam, Beth, tem problema trabalhar com gente da família? Lógico que não, desde que duas coisas. A pessoa tenha qualificação para estar naquele posto, que você tenha a mesma liberdade que você teve para trazê-la, para dispensá-la, sem que isso vire um problema de família. Claro. Então, se você lidar com esses dois aspectos, não tem problema. Mas a gente percebe claramente que empresas que muitas vezes crescem de uma forma vertiginosa e esses empreendedores se descolam daquele núcleo básico de família. Ele começa a trazer essas pessoas muitas vezes por esse sentimento de culpa mesmo, é incrível. Aí a gente vai conversando e não tem problema, verdadeiramente não tem problema. Você pode empregar quem você quiser, mas você tem que pensar se isso vai ser bom para a pessoa, para a empresa e para você. Show. Sim, o produto poderia agir nesse ponto se fosse uma demanda do sujeito, né? Ele trabalha em cima daquilo que vem do mal-estar do sujeito. É bem interessante. Eu vou te mandar. Vai ser Quero legal, muito saber se é uma muito. crítica. Quero muito saber. Vou gostar muito. Ô Beth, eu tenho um presente para você, mas antes eu tenho uma pergunta muito importante para fazer, que eu fiz ela para Renata também, que é a seguinte, você acha que o empreendedor deve casar? Eu acho que sim. Você é a única pessoa que entende essa pergunta. Eu acho que você estava no meu casamento. Eu acho que sim. Você acha que sim? Eu acho que sim. Por quê? Porque eu acho que... Aí eu tô falando em relação ao que eu acho de homens casados, tá? Tá. Primeiro, eu acho que casamento é uma instituição... Mas eu falei empreendedor no sentido empreendedor, sem sexo. Sim, tá? Sim. Mas é que eu acho assim, ó, a gente trabalha o comportamento empreendedor com um aspecto, o aspecto da integralidade. Eu não sou feliz se eu só for bem-sucedido. Eu não sou feliz se eu só for feliz no casamento e não for bem-sucedido nos meus negócios. Então eu acho que é integral. E eu acho que ter alguém para confidencializar, para trocar, para crescer junto é super saudável. Eu não vejo problema nenhum. Pelo contrário, eu conheço muitos empreendedores super bem-sucedidos que são casados, às vezes o primeiro casamento não deu certo, casaram de novo e encontraram numa outra pessoa um equilíbrio. Então, totalmente a favor de casar. Massa. E com separação de bens ou comunhão de bens? Então, aí é que eu acho que tem uma coisa que é bem legal, né? Eu acho que os negócios fazem parte da vida do empreendedor, não necessariamente da vida do cônjuge. Então, acho que quando isso é entendido na largada, eu não vejo problema. O problema é depois, quando... e a gente tem muito desses problemas para resolver lá no desafio. Ah, imagina! Muitos. Que assim, tem cônjuge que é uma âncora, né? Segura o cara lá e você não consegue de jeito nenhum subir. Destrói, puxa para baixo. Outro dia, escutando um empreendedor que é muito próximo de mim, falando assim, melhor coisa do mundo é você ter um contrato pré-nupcial. Porque naquele momento que você faz o contrato, é o momento que você está mais apaixonado pela pessoa. Então, naquele momento, é a hora de deixar isso claro.
Ao longo do período do casamento, você mantém o contrato e se você vai convidando a pessoa, você quer fazer parte desse negócio? Você quer vir fazer parte desse negócio? Você quer ser meu sócio nesse negócio ou minha sócia? Você vai construindo. Se você lá na frente tiver que terminar com esse casamento, essas coisas já estão resolvidas, elas estão previamente resolvidas. Que é a mesma recomendação que a gente faz já como consultor, quando a pessoa está fazendo uma sociedade, tão importante no seu contrato de sociedade como que vão ser as cláusulas de entrada, é a sua cláusula de saída. Porque isso deixa as pessoas mais leves, André. É isso mesmo. Isso faz uma diferença imensa no relacionamento. Então, eu não vejo problema nenhum. Agora, se as pessoas falam assim, porque depois vai tomar o meu dinheiro, não, tem um erro aí na saída. Né? Se você vai se relacionar com pessoas que têm condições financeiras muito diferentes, é melhor deixar isso resolvido desde já. Porque na hora da briga, depois é pior, né? Magoa. Você está no seu segundo casamento? Sim. Agora tudo certo. Sim. O primeiro foi tenso. Foi, eu fiquei 20 anos casada, mas teve uma hora que não deu mais. Agora eu tô 15 anos casada. Muito bom. A estatística é um número para isso, né? 50% das pessoas que casam separam. Primeiro casamento, segundo casamento 70, terceiro 80. Agora existe? Eu nem sabia dessa estatística. Existe estatística. Os cartórios que ganham muita grana, né? Agora, o problema são as histórias, cara. Tem poucas histórias de sucesso, poucas histórias de separações tranquilas e muitas histórias de separações bem intensas. É por isso que eu sempre faço a pergunta, porque muitas vezes aparecem umas coisas muito legais, assim, direto dá um corte bacana essa pergunta. Mas se você organizar antes de acontecer, não precisa ter tanto desgaste. O que desgasta é o que são as expectativas que as pessoas criam. Sim, e as pessoas mostram um lado meio perverso em alguns casos, né, que é um pouco assustador, né? Mas também tem uma coisa, André, assim, existe muito essa coisa de você achar que o outro que é o responsável. Não é. Não. É você. Você define ali, mesmo assim é tenso. Mas eu tô perguntando, porque é uma coisa muito interessante, né? Eu tô namorando, depois que eu me separei, eu tô namorando a primeira vez, tô gostando bastante, tô super satisfeito com minha namorada. Essa carinha lá de feliz. Super feliz, ela é super animadinha, ela é cheia de vida, ela corre atrás das coisas dela, eu acho ela bem articulada, inteligente, gosta de conversar. Tô super feliz, mas eu não sei o que vai ser, né? Eu vejo alguns casamentos que dão muito certo, né? Você relata, tem várias pessoas que eu entrevistei que relatam. Eu entrevistei a Fran do Startup na Quebrada, que falou muito bem, o Augusto do Pet Shop Bicho Solto falou muito bem também. A Renata Pacheco, que ela falou mal demais, mas ela é casada, tem 5 filhos, ela foi super engraçada, né? Ela é engraçada. A resposta dela foi ótima. A Priscila, que ela definiu muito bem, assim, que é a Priscila Spade, que é advogada, ela definiu muito bem essa questão jurídica e ela explica que, olha, para a justiça não existe amor, existem bens, né? Então você define as questões por contrato e casa por amor e pronto, né? Na minha casa os 3 filhos são casados, né? Todo mundo, os 2 mais velhos, a menina e o menino mais velho, são 15 anos de casado. E o caçula, acho que 7 ou 8 anos. E eu acho eles muito completos. Agora, eles casaram os meninos casaram com pacto pré-nupcial, contrato pré-nupcial. Eu acho que deixa leve porque define. Eu acho que quando não está definido, você fica fantasiando uma bomba e aquela coisa explode. Quando você define, não, esse aqui, já tá. E aí tem parceiras, todo mundo ali tem parcerias fortes. Nossa, isso é muito bom, né? Eu acho um sucesso, entendeu? Eu venho de uma família que os meus pais foram casados, né, uma vida inteira, mas a minha mãe vem de uma família de pais separados. Então minha mãe tinha muito trauma disso. Você imagina, na época da minha mãe. Nossa. Né? E o meu pai também tinha uma situação muito atípica, que o meu avô era viúvo, casou com a minha avó, que também era viúva, e ele é o único filho desse casal de viúvos. Então também era uma situação muito atípica, tinha muita, principalmente com esse negócio de bens,
O meu avô era um viúvo bem situado financeiramente, a minha avó é uma viúva mais pobre. Então, e eles casaram com comunhão de bens, o que gerou uma brigaiada enorme com os filhos desse primeiro casamento do meu avô, né? Imagina. E então, aí a proposta dos meus pais, que se casaram muito jovens, minha mãe tinha 17 anos, meu pai 23, era que eles teriam uma família que eles não tinham. Então a gente vê que é possível ter tudo, né? Tem pessoas que tiveram e que querem reproduzir isso bem, pessoas que não tiveram e justamente por não ter tido, querem fazer uma história diferente. Eu acredito muito que é possível ser feliz casado, de verdade. Agora, tem responsabilidade nisso, né? Tem. Não pode ir casando. Tem uma escolha, né? Senão não é uma dá. coisa ou outra, né? E tem, assim, ninguém é 365 dias super bacana. Não. Ninguém. É. Aí, naqueles dias que a pessoa não tá super bacana, você tem que lembrar, mas e os outros tantos? Vale a pena cultivar, né? E sempre trazer para si, né, a responsabilidade do que não está dando certo. Você conhece uma pessoa feliz com outra infeliz? Não existe isso. Isso é outro problema. Tem uma pessoa feliz e a outra está feliz. Uma infeliz, a outra nem tá, não existe. Agora, André, eu acho assim, tem nada a ver com o podcast propriamente dito, mas assim, é uma ilusão a gente achar que a gente muda as pessoas. Uhum. E eu acho que esse que é o maior problema dos casamentos. O meu mesmo casamento, eu entendo hoje que eu tinha uma ilusão de que eu seria capaz de modificar algumas coisas. Isso é uma bobagem, a gente não consegue. Então, o que a maturidade me traz hoje? Você vai encontrar pessoas que têm uma caixa de qualidades e uma caixa de defeitos. Você tem que olhar para aquelas duas caixas e ver o que me interessa daqui, porque eu não vou conseguir eliminar o que está de defeito. Tem alguma coisa aqui que para mim é intransponível, então eu não posso estar com essa pessoa. Porque se for um fator intransponível, não serei eu a modificar. E aí a gente é muito mais leve com o outro, porque a escolha já foi feita de uma forma muito mais racional do que emocional. E aí outro dia eu li sobre como que o casamento dos judeus acontece. Eu fiquei tão impressionada com as palavras. Era um rabino, eu assisti uma entrevista, um rabino que a função dele no kibbutz era encontrar os jovens para juntar os jovens para dar os casamentos. E aí ele estava explicando como é que ele fazia isso. Ele observava os jovens e via o que aquelas pessoas tinham em comum e propunha que eles se conhecessem mais. E a máxima dentro da religião judaica é que você não é amar para casar, é casar para amar, que é completamente diferente. Então ele juntava pessoas que tinham afinidades, elas se conheciam um pouco mais e ele propunha que elas se casassem. É assim que os judeus casam, pelas afinidades, não pela paixão. Olha. E ao longo do tempo eles vão construindo uma história de amor. É muito bacana. É um negócio muito maduro, muito inteligente. Muito inteligente. Entendeu? E mais possível também, né? Sim. Alcançável. Então, às vezes as pessoas me perguntam, né? Porque eu conheci o meu segundo marido, eu estava com 50 anos. E as pessoas falam, você tem muita sorte. Eu falo, não é sorte, é técnica, né? Mas é verdade. Porque se você procurar a pessoa certa no lugar errado, você vai encontrar a pessoa errada. Né? Não adianta você procurar pessoas que não tem, com as quais você não tem as principais afinidades, em lugares com os quais você não comunga das principais coisas. Aí você pode se sentir atraído ou se sentir apaixonado, não importa a idade, nessa coisa de paixão, de atração, Claro. E fica cego. E aí fica burro. Junto com a cegueira fica burro. Nossa, muito bom. Muito bem colocado. Muito Seu bem. presente, por favor. Deixa eu ver. Enquanto você abre, pensa numa mensagem final para nossa audiência. Isso. Feito com carinho. Ai, que linda.
Amei. Amei. Aí tem uma mensagem atrás também. Deixa eu ver. Peraí. Não esquece de curtir a jornada. Eu acho super válido isso. Não é? A minha mensagem é o seguinte, olha. Primeiro, não tem idade para sonhar, não tem idade para realizar. Se você quiser sonhar e empreender, a hora é agora, o caminho é esse. Traz para si a responsabilidade e vai, que você vai ser feliz, com certeza absoluta. Muito bom. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, clica ali no sininho para você receber notificações, comenta o que você achou. Daqui a pouco vai aparecer um vídeo do seu lado esquerdo, o outro do seu lado direito. Clique em um dos dois que a gente se vê. E ó, juízo, hein? Não faça nada que a Beth não faria. Valeu!